Bom dia, Grupo Refúgio, a paz do nosso Senhor Jesus, glória a Deus. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de minha família no altar de Deus, né? Hoje é dia da gente guerrear, orar e jejuar pela nossa casa, colocar o nosso nome na lista, né? De oração e ser, né, guerreiros. Hoje nós vamos nos comprometer a orar pela nossa família, a jejuar pela nossa família e por todos aqueles outros que estão com os nomes ali na lista, em nome de Jesus, amém? Então, hoje é dia da minha família no altar de Deus e como toda sexta-feira, nós trazemos uma palavra, né? Uma mensagem da parte de Deus direcionado para a família. E cada sexta-feira, né, é uma irmã que está nesse propósito. Hoje é o meu dia. Na realidade, hoje é o dia da irmã Vívia. Eu troquei com ela, mas glória a Deus. Estou eu aqui no dia dela. Faz mal. Precisei trocar e glória a Deus que ela me abençoou. Então, em nome de Jesus, eu tenho uma mensagem da parte de Deus para a nossa família. Essa mensagem, eu creio, como todas as outras que o Senhor vem, né, nos enviando aqui nas sextas-feiras, são de bênção para nós, de aprendizado. Só que eu creio que essa aqui hoje talvez possa tocar muito profundo no seu coração, porque talvez você viva isso desde que você é criança, né? A gente traz uma bagagem, né? Quanto mais velha, maior é a bagagem. E a gente vem trazendo essa bagagem, só que a gente não se dá conta de que a gente tem que parar, se examinar e liberar perdão. Isso aqui é muito forte porque às vezes você precisa parar, se examinar e liberar perdão para os seus pais. E hoje nós vamos falar sobre isso. Amém? Em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias para a glória de Deus. Então, bora lá. A gente vai abrir a Bíblia em Efésios 2, 6, onde o apóstolo Paulo escreve, né, assim: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Aí eu fui, né, para ficar mais exata, eu fui em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5, que está exatamente qual é esse mandamento. E ele diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra em que o Senhor teu Deus te dá. Quando Paulo fala em Efésios assim, honra teu pai e tua mãe, porque esse é um mandamento com promessa. Ele está dizendo o quê? Que o Senhor, ali em Êxodo, ele prometeu que todos aqueles que honrarem o pai e a mãe vão ter vida longa nessa terra. Então, o contrário disso, né? A desonra, certamente a gente não vai viver tudo aquilo que nós poderíamos viver, né? Porque nós estamos debaixo da maldição e não da promessa de Deus. Então, como eu falei, isso é muito importante para as nossas vidas. Eu acho que isso vai trazer um renovo ao seu coração. Eu peço que você abra o seu coração, que você preste bastante atenção na mensagem de hoje e que ela não fique apenas mais uma mensagem para você, mas que essa mensagem, em nome de Jesus, adentre no seu coração e não fique só lá, mas que você pratique ela, em nome de Jesus, amém? Aqui está dizendo que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E o que significa honrar? Honrar significa mostrar respeito e apreço, né, pelos nossos pais, mesmo quando eles cometem erros. Gente, ninguém é perfeito. Você ainda pode e deve mostrar respeito pelos seus pais, mesmo quando eles erram, porque eles vão errar, porque eles são seres humanos, porque você hoje é pai, hoje você é mãe e hoje você sabe o lado de cá, como é difícil.
Sabe, eu tenho certeza que o seu pai e a sua mãe, eles deram o melhor deles para você. Mesmo que você fale, Janaína, você não conhece minha mãe, meu pai, era uma tribulação, um traía o outro, era dentro de casa era sempre briga, era um inferno, eu tive até que sair de casa, eu entrei nas drogas porque eu não aguentava mais, meu pai me batia, não sabia conversar comigo, um monte de coisa que sempre acontece. Eu vou falar uma coisa para vocês, de verdade, de coração. Era o que eles tinham para dar. Era o que eles tinham para dar. Só que a gente, quando criança, a gente não tem esse entendimento. E o que acontece? Isso, óbvio, traz uma destruição dentro de nós, a qual a gente leva adiante na fase adolescência, na fase jovem, e muitos de nós na fase adulta e até velhos já, e a gente tem esse mesmo sentimento pelos nossos pais. Então, como nós não somos curados, a gente deposita neles toda a nossa energia de raiva. Tudo que os nossos pais fazem é mal. Hoje nossos pais são bem velhinhos, mas a gente consegue olhar eles com aquele olhar lá de antes. A gente olha para eles e tá, esse aí foi ruim a vida inteira. Não é ruim agora porque é velho, não. Ele já é ruim. A gente não consegue amadurecer mesmo estando na igreja. Mesmo dizendo que nós aceitamos Jesus há 20 anos, 30 anos atrás. A gente tem esse mesmo sentimento. A gente não consegue perdoar os nossos pais. Os nossos pais tiveram uma vida super errada lá atrás. Machucou a gente, destruiu a gente, é óbvio. Faz parte como eu posso dizer, do plano do diabo, né? Destruir uma família. E é assim que ele destrói. Os pais são destruídos e os filhos passam a ser destruídos por causa dos pais e assim sucessivamente. Mas aqui, eu estou frisando hoje como mãe. Hoje eu sou mãe, hoje eu sou até avó, glória a Deus. E eu sei hoje, porque hoje eu estou na condição de mãe. E na condição de mãe eu sei que eu não sou uma super heroína. Eu sei que na condição de mãe eu tenho dores, eu tenho medo. Eu sei que na condição de mãe eu sou falha, eu sou fraca. Eu sei que na condição de mãe eu tenho muitos fantasmas. E porque eu não consigo perdoar o meu pai? E porque eu não consigo perdoar a minha mãe? Ame a você primeiro. Aí você vai conseguir amar o outro. Se ame e você vai conseguir enxergar no outro que você é cheio de falhas, que você é cheio de erros. Isso é ser pai e isso é ser mãe. Nós vamos ser mais velhos do que os nossos filhos. Óbvio. Mas a gente tem as mesmas fraquezas. A gente tem os mesmos medos. Cada um dá aquilo que ele tem. Cada um dá o seu melhor. Mesmo que o melhor seja o pior do ser humano. Mas é o melhor que ele tem. É o melhor que ele tem para dar. Talvez no passado a cena da sua vida foi você ver a sua mãe dedicada, você vê a sua mãe dentro de casa, fazendo as coisas de casa. Aí, de repente, a cena é o seu pai entrando, batendo na sua mãe, ou o seu pai traindo a sua mãe, e, de repente, seu pai chega e larga vocês, que são a família, né, dele, para ficar com uma outra família. Talvez essa é a cena que você tem. E aí você não consegue perdoar ele. Hoje você tem 50 anos, 60 anos e você não consegue perdoar ele. Talvez é essa cena que tenha no seu coração. Talvez seja o contrário. Talvez o seu pai dedicado. Talvez o seu pai, sabe, uma pessoa assim que, sabe, sempre
fez tudo por vocês e a sua mãe sempre na traição, sempre na grosseria. Muitas vezes ela não saiu de casa, não abandonou os filhos, mas ela, tipo assim, traía seu pai a rodo, muitas vezes até mesmo na sua cara. E você não consegue perdoar ela. E hoje já se passaram 30, 40, 50 anos e você traz isso dentro de você. Essa destruição, ela continua dentro de você. Talvez a cena da sua vida seja você e sua mãe somente. Você vendo sua mãe guerreira, você vendo sua mãe lutadora, você vendo que sua mãe, sabe, morreu cedo e o seu pai, você nem sabe quem é. E aí você não perdoa ele por ter te abandonado. De jeito nenhum. Talvez você se encontre hoje casado, com filhos, repetindo talvez o que seu pai via, ou passando pela situação inversa, ou seu casamento é uma bênção, a sua vida é uma bênção, porque você resolveu, com toda essa dor, não trazer isso para a sua vida. Mas eu vou falar uma coisa. Eu não sou psicóloga, não tenho estudo para essas coisas, mas tudo que eu tenho visto, tudo que eu tenho aprendido, se você hoje, depois de anos, não sei quantos anos você tem, mas mesmo que você esteja casado, com filho, e você escolheu que a vida você, tipo, não trair, não querer ser traído, não querer essa vida que você teve dos seus pais, mesmo que essa seja a sua condição, hoje, se dentro do seu coração há uma mágoa, se você não liberou perdão, a sua vida não é perfeita. Não que exista uma vida perfeita, mas eu quero dizer que você é doente e alguma área da sua vida está doente. E muitas vezes o prejudicado é o seu filho, o prejudicado é a sua filha. Se você não tem filho, talvez o prejudicado é seu marido. Sabe por quê? Porque você fica com uma dependência emocional. E aí você faz daquela pessoa, seu filho, seu esposo, um inferno. Porque você já tem esse sentimento de possessão. Aí talvez você hoje tá com o casamento abençoado. Para você, tá tudo bem. Só que você vive um casamento de... como se fala hoje? Hoje não, é sempre, né? Mas hoje a gente ouve bastante falar. Quando não é possessivo, mas sabe, sempre quando tem uma pessoa autoritária ou uma pessoa que ela, sabe, ela consegue dominar a cabeça da outra pessoa, tipo, você sem mim não é nada, você sem mim, nem a sua família gosta de você, né? Você sem mim é um relacionamento abusivo, e talvez o abusivo ou o abusador é você. Sabe por quê? Porque você não conseguiu perdoar os seus pais. Às vezes você fantasia que a sua vida está bem. Às vezes você se fantasia que está tudo bem. Por quê? Porque você tem um marido ou uma esposa, né? Você tem filhos. Você tem... já até casou seus filhos. Você tem nora. Você tem netos. Só que você é possessiva. Porque quando a gente não é curado, a gente precisa passar, né, aquilo que é guardado em nós, a gente precisa depositar em alguém. E esse peso todo a gente deposita principalmente nas pessoas que a gente ama. Você quer viver a vida do seu filho, da sua filha, né? Você quer viver a vida do seu marido. Seu marido não pode ter uma rede social, por exemplo. Você não admite. Ou a sua esposa.
Você não admite que a sua esposa esteja nas redes sociais. Porque não. Nem você tem a resposta. É simplesmente não. Já é dentro de você, sabe, esse autoritarismo de querer dominar, de querer mandar na vida dos outros. Sabe por quê? Porque você não é curado. Porque você não é curada. Porque você trouxe consigo toda essa bagagem e a gente traz mesmo. Só que em um momento da nossa vida a gente precisa de cura. A gente precisa se permitir ser curada. Me machucou demais, a pessoa me pisoteou demais, não vou perdoar. Mas glória a Deus que eu optei a perdoar. Perdoar é uma opção. Você precisa da ajuda de Deus, mas você precisa tomar uma atitude. Você precisa querer perdoar, você precisa falar, eu quero perdoar, eu preciso perdoar. Você precisa entender que você está doente,